Salve, salve, meu lindo público, tudo bom com vocês? Como foi visto no título do vídeo, hoje eu vou tirar a conclusão de qual prova tem a parte de geometria plana mais difícil, Colégio Naval ou IME. Para quem estuda para um dos dois concursos, com certeza você já se perguntou isso. E para tirar essa conclusão, eu fiz uma análise das questões de geometria dessas provas de 2014 até 2024, e eu classifiquei essas questões em fácil, médias e difícil, usando alguns critérios que eu mesmo criei de acordo com a minha experiência em concurso militar. No vídeo eu vou explicar esses critérios e além disso eu vou mostrar a frequência que cada nível de dificuldade aparece nas provas. Antes de eu iniciar aqui a parte dos critérios que eu utilizei, vamos lembrar de uma coisa só. Eu ter dividido em fácil, média e difícil, vamos só lembrar, é o fácil nível militar, não é o fácil nível Enem. Vamos lembrar aqui que a gente está estudando para concursos de oficiais, eu não posso considerar o fácil do nível militar igual ao fácil nível Enem, o médio nível militar igual ao médio nível Enem. Não posso fazer isso, então só lembrando disso. E eu pedi a opinião de vocês lá no meu Instagram, e a maioria da galera respondeu isso daqui. Grande parte acha que a prova do Colégio Naval de Geometria é mais difícil que a do IME. Então vamos lá, as questões fáceis. O que eu considerei? Qualquer questão que você vai ter um raciocínio rápido, o que vai ter pouca conta, isso daqui eu não vou nem mostrar exemplo, eu acho que é bem óbvio, tipo de questão que cobra isso. Questões que já foi cobrado semelhante no ano exatamente anterior. Então, por exemplo, essa questão do Colégio Naval de 2016, apesar dele não ter dado a figura, quando você desenha a questão, ela é exatamente semelhante à questão do Colégio Naval de 2015, que eu tô deixando os dois enunciados para vocês aqui. Então esse tipo de questão eu também considerei como fácil. E o último item que eu considerei como questão fácil são questões que têm aplicação direta de alguma fórmula e que possuem um desenho fácil, como essa questão do IME 2016. Apesar dela parecer meio mais ou menos, quando você desenha ela não é tão difícil assim. Agora questões nível médias, eu considerei esse nível de questão questões com pouca conta e que você resolve com conceitos básicos se forem bem aplicados. Por exemplo, às vezes você tem que traçar uma altura para fazer um teorema de Pitágoras, por exemplo, que é um conceito básico, mas você tem que traçar a altura para aplicar bem ele. Então essa questão aqui do IME de 2024 eu considerei como uma questão nível média. Segundo tipo de questão nível médio, pegadinhas que faz muita gente errar se não ficar atento na prova. Às vezes a questão não é tão difícil, mas por falta de atenção a maioria do pessoal erra, inclusive aquele que estuda muito tempo. Então considerei isso daí como questão nível média. Terceiro e último tipo de questão nível média, questões que seriam difíceis se o concurso não tivesse cobrado anos atrás em provas antigas. Ah, cara, mas eu não faço prova antiga, nunca vi essa questão. Você tá estudando errado então. Se você vai pro teu concurso sem resolver prova antiga, meu camarada, sinto muito, mas você não vai passar. Então, por exemplo, em 2023 o Colégio Naval cobrou esta questão daqui, que é uma questão bem difícil se ela não tivesse sido cobrada nessa questão daqui em 1988. Agora vamos para as questões difíceis. O que eu considerei como questão difícil? Primeiro tópico, questões que possuem muita conta, apesar de ser utilizado apenas conceitos básicos. Sabemos que questões com muita conta, a gente fica mais propício a cometer algum erro ali no caminho da conta. Então, por conta disso, considerei isso como difícil. Segundo tipo, questões com uma quantidade considerável ali de conta e ainda assim você tem que ter um raciocínio ali bem elaborado para fazer a questão. Às vezes fazer um traçado, fazer alguma conta de álgebra ali. Considerei isso daí como difícil também. Terceiro tipo, questões com pouca conta, mas que você tem que pensar muito para poder resolver. O Colégio Naval gosta muito disso. Aquelas questões que você tem que descobrir segmentos iguais para descobrir triângulo semelhante, para ver que ângulo é igual. E aí você faz um traçado ali, traça mediana, enfim. Geralmente é o Colégio Naval que cobra mais esse tipo de questão. Quarto tipo, teoria nunca antes cobrada. Vamos a um exemplo prático aqui que eu tenho certeza que poucos aqui sabem. A reta de Simpson-Wallace. Tanto o Colégio Naval quanto o IME já cobraram questões sobre a reta de Simpson-Wallace, mas eles não cobraram todos os tópicos possíveis que se pode ter numa reta de Simpson-Wallace. Pois é, justamente por conta disso que eu tô até montando material meu próprio, montando questão do zero para poder fazer meus alunos se aprofundarem nisso, porque no dia que cair vai ser uma questão que pouca gente vai saber fazer. Quinto tipo, quando você tem a necessidade de ter muita interpretação no enunciado para poder desenhar a figura. Às vezes são aqueles textões grandes, ou às vezes o texto realmente está complexo ali, o cara não digita direito ali a questão. Como a parte de desenhar é a parte mais difícil para a maioria dos candidatos, eu tô considerando isso aqui como difícil. Sexto tipo, teoria específica muito aprofundada, como por exemplo, círculo de Apolônios, que é um aprofundamento do tópico segmentos harmônicos. Envolve ali bissetriz interna, bissetriz externa. O IME cobrou recentemente, mas antes disso, pouca gente tinha visto esse tópico. Sétimo e último tópico, questões nível Olimpíada. Nesses 10 anos de prova que eu avaliei, a questão mais difícil que eu vi foi uma questão do Colégio Naval de 2020, que era uma questão assim, cabulosa
cabulosa. Vou deixar na tela aqui pra vocês verem. Era uma questão sobre círculos de 9 pontos, que além do cara ter que saber círculos de 9 pontos, ele tinha que ter uma visão ali muito extraordinária pra fazer a questão. Essa foi a única questão nível Olimpíada que eu vi nesses 10 anos de provas. Depois de abordar todos esses critérios que eu utilizei, eu fiz a frequência que cada nível de dificuldade aparece nas provas. E a gente teve o seguinte resultado. No Colégio Naval, por prova, nós temos uma média de 2,2 questões fáceis, 2,1 questões médias, 1,8 questões difíceis. Ou seja, fica mais ou menos bem distribuído por nível de dificuldade. 2 fáceis, 2 médias e 2 difíceis. Isso dá uma média aí de mais ou menos 6 questões de geometria por prova. Agora o IME. Em todos esses anos de concurso, nós tivemos apenas uma questão fácil. Tivemos uma média de 0,7 questões médias e 0,8 questões difíceis. Lembrando que o IME tem 2 provas por concurso. Isso dá um pouco menos de 2 questões por concurso de geometria plana. Qual é a análise que a gente faz disso daqui? A gente pode observar que como a prova do Colégio Naval tem mais questões de geometria e a do IME tem bem menos questões de geometria, a gente observa que o IME não foca tanto em cobrar geometria plana na prova. Até porque o IME cobra ensino médio, que tem muito mais matéria, e o Colégio Naval cobra apenas ensino fundamental. Então o Colégio Naval ele pode se aprofundar em geometria porque tem menos tópico para ser cobrado. Agora o que a gente observa da prova do IME é, em mais de 90% das vezes que caem questões de geometria plana, elas são ou médias ou difíceis praticamente. Sendo que a gente sabe que quem estuda para essa prova, as questões difíceis do IME são difíceis mesmo. Até porque o IME, na discursiva, por exemplo, tem mais ou menos 4 horas de prova. Então isso dá margem pro cara que faz a prova poder cobrar uma questão difícil e uma questão que às vezes dá muita conta e ainda é difícil de se pensar. Enquanto o Colégio Naval, apesar de ter sim questões difíceis, os níveis de dificuldade são muito bem distribuídos. Então, existem questões muito acessíveis para o candidato ali na prova do Colégio Naval. E qual a conclusão que a gente tira de tudo isso? Contagem regressiva. Isso não importa. Você que estuda para qualquer um dos 2 concursos, seja Colégio Naval ou IME, e você tá se preocupando com isso, você tá perdendo tempo. A conclusão aqui é que as duas têm provas de geometria plana muito difícil sim, e que se você estuda para o Colégio Naval, você tem que pegar a questão de geometria do IME. E se você estuda para o IME, você tem que pegar a questão de geometria do Colégio Naval, para se aprofundar cada vez mais. Então o recado do vídeo de hoje é esse. Não fica perdendo tempo com esse tipo de bobagem. Fecha o YouTube ou então coloca uma musiquinha e vai estudar. Não se preocupa com isso. Tamo junto, vamos pra próxima.